Hoje então fiz conversas com Taylor sobre anãs brancas variáveis. Vamos esperar o Taylor. E aí, hoje então vai ser a fiz conversa com o Taylor sobre anãs brancas variáveis. Vou esperar o Taylor entrar. Aí a gente vai falar que é sobre a pesquisa dele. Que ele estuda então que não, que estrelas, quer dizer, anãs brancas são tipo estrelas, mas não são estrelas. Não sei, aí ele vai explicar melhor. Aí, ó, Taylor chegou, vamos ver. Tadadã. E aí, Aê, tá me chegou. ouvindo? Taylor, tô te ouvindo. Show. Beleza. Tô com Massa. meu café Então, já. perfeito. Hora de falar de do céu, de astrofísica, de astronomia. Tipo, então hoje a conversa vai É, ser com o Taylor Klippel, que faz mestrado em astrofísica na URGS, né? Estuda as anãs brancas. anãs brancas variáveis, especificamente. Além de ser anã branca, tem que ser variável e tem que ser com uma Ah, determinada composição na atmosfera. Pois é, é o pô, específico do específico do específico. tá, pode crer. Então, tá, tipo, anãs brancas, então, é tipo o que tu estuda são tipo estrelas, assim, só que não são bem estrelas. E aí tu Tá. estuda. Vamos ver. Tipo, as anãs brancas, elas são o fim evolutivo mais comum para as estrelas da nossa galáxia. Então, ela é o fim evolutivo, então significa que quando uma estrela morre, ela vira uma anã branca. Por isso que eu te falei que não é bem uma estrela, porque Ah, uma das definições de estrela é que tu tem que ter reação nuclear no núcleo, né? Produzindo pressão uhum. para contrabalancear o colapso gravitacional. E as anãs brancas, elas não têm mais reações nucleares, né? Porque elas são fruto de uma estrela que morreu. Só que as anãs brancas têm uma carga na mão, né? Que é a pressão da degenerescência dos elétrons, né? Então, tipo, a anã branca é quando a estrela meio que perde aquela coisa de ficar gerando, de ficar tendo reação nuclear no núcleo, que mantém ela, vamos dizer assim, viva, e daí ela meio que, É, tipo, tipo, vamos tentar chegar lá. Tu pode, quando uma estrela nasce, uma determinada massa, certo? A massa com que ela nasce determina qual vai ser o fim dela, né? Se ela for uma estrela muito massiva, sei lá, 40 massas solares, ela vai ser, no final da vida dela, provavelmente um buraco negro, né? ah, E entendi. massas menores que isso, sei lá, entre 12, eu não sei muito bem esses números, então vamos chutar assim, acima de 12, tu tem um intervalinho ali em que o fim evolutivo da estrela é um pulsar, sabe, né? Pode Então, crer. as anãs brancas, elas são o fim evolutivo de todas as estrelas que têm uma massa menor do que 12 massas solares, dependendo da velocidade que a estrela, né? Então, tem uma
É uma regra empírica que mostra que para cada uma estrela de 10 massas solares se formam 300 estrelas de uma massa solar. Então, aí tu já vê que a quantidade de estrelas que está no intervalo de 0,08 até 12 massas solares é infinitamente maior do que o resto. Por consequência, tu vai ter um monte de anã branca no fim da vida dessas estrelas e tu vai ter muito menos pulsar, muito menos buraco negro. Por isso que as brancas são tão Ah, abundantes, porque elas representam o fim evolutivo da maioria das estrelas. E aí como é que entendi. funciona? A Então, estrela, tipo, ela, quando ela... Pode falar. então, tipo, basicamente, tu tem muitas anãs brancas, por exemplo, na galáxia. A galáxia tem muitas Muitas. estrelas e muitas anãs brancas também. Uhum, porque a maioria das estrelas da nossa galáxia são estrelas com, sei lá, até 10 massas solares, né? E então tu vai ter muita anã branca. Inclusive, a gente só consegue observar anã branca na nossa galáxia, né? Porque o Ah, que que acontece? Eu não sei se tu te lembra do diagrama HR. Isso é uma coisa muito normal para mim, mas para quem não é da astronomia, isso fica meio, sei lá, não sei. O diagrama HR é um diagrama temperatura efetiva, luminosidade, que basicamente diz o caminho evolutivo da estrela com o passar do tempo. Na verdade, o diagrama HR ele não demonstra muito bem o tempo, mas tu consegue nesse diagrama demonstrar cada etapa evolutiva da estrela, né? Então, por exemplo, quando uma estrela acabou de nascer, ela está na sequência principal, que é a etapa em que o Sol está, por exemplo. E se ela está na sequência principal, significa que ele vai estar queimando hidrogênio e hélio no núcleo. E ele vai ficar lá a maior parte da vida da estrela, certo? sim. Aí, Fica muitos anos, muitos milhões de anos, sei lá. Tipo, por exemplo, o Sol naquele. fica 10 bilhões de anos. Então, depois por exemplo, depende da massa em que a estrela começou a vida dela na sequência principal. Mas aí depois disso ela vai entrar no ramo assintótico das gigantes. Aí, quando acaba o hidrogênio no núcleo, porque uma hora ele acaba, só que quando o hidrogênio acaba, tu vai ter hélio no núcleo. E aí, só que a estrela Uhum. não tem temperatura suficiente para fundir o hélio. Então, começa um monte de processo físico e a estrela ela ascende ao ramo assintótico de gigantes. E aí acontece chamadas flash de hélio, e aí a estrela consegue queimar o hélio que está no núcleo, e assim vai indo, tá? Então, tipo, dependendo da massa da estrela, ela consegue queimar até o ferro, né? Que é o elemento que ainda dá energia para a estrela, né? Todos os elementos Ela vai depois do queimando ferro, elementos cada eles... vez mais pesados. Isso, só que para ela queimar elementos cada vez mais pesados, ela precisa de mais massa, certo? Sim, precisa ser maior. É. E exatamente. Aí as anãs brancas, né, que são com estrelas que têm massa até 12 massas solares, elas conseguem queimar no máximo até o carbono e o oxigênio. Então elas queimam o hidrogênio, aí depois disso elas queimam o hélio, e depois elas entram na reação que produz carbono e oxigênio no núcleo, né? E aí, dependendo da massa da estrela, ela consegue queimar depois disso. Por exemplo, estrelas que vão gerar um buraco negro chegam até a queimar o ferro, né? Depois o núcleo implode e ele vira um buraco negro, Se, tá? se a estrela é muito massiva. Uhum. Eu que curto. Pode crer. Tá, só que as que formam uma, uma anã branca, elas conseguem queimar no máximo carbono e oxigênio. E aí, quando tu Tá, tem tá. carbono e oxigênio no núcleo, tipo, o núcleo tá cheio de carbono e oxigênio, tá? E aí, a estrela ela vai começaria um monte de processos para tentar aquecer o suficiente, ter pressão suficiente para queimar esse carbono e oxigênio que estão no núcleo. Só que, como a estrela não tem massa, ela nunca vai conseguir fazer isso. Então, o que acontece é que as camadas externas da estrela, elas simplesmente se esvaem. E aí tu vê aquelas nebulosas planetárias, sabe? São famosas. Ah, Eu tipo digo, aquelas nuvens coloridas, eu gosto assim, da... tipo, enormes. Eita. Isso, umas nuvens. Porque é nebulosa planetária, porque na época que observaram, achavam-se que eram planetas. Eu não lembro direito a história. Mas não tem nada a ver com planeta, né? É uma estrela, na real. E aí, Aham, todas aham. essas fotos de nebulosa planetária,
quando tu olha no centro dela, tu vai ter uma anã branca. Por que é uma anã Entendi. branca? É basicamente o núcleo que sobrou. É o caroço que sobrou É da o estrela, caroço, assim. exatamente. Ah, pode É o crer. caroço que sobra. E por causa que ela é só o núcleo, ela tem uma estrutura super simples, né? Que a gente costuma falar que é uma estrutura de cebola, porque ela tem um núcleo de carbono e oxigênio, né? Que lá atrás a estrela não conseguiu queimar. Uhum. Aí ela vai ter uma camada de hélio, dependendo, e aí ela vai ter uma camada de hidrogênio, dependendo de alguns fatores. Mas é basicamente isso, são três camadas: o núcleo, carbono e oxigênio, hélio e hidrogênio. E aí, imagina E uma isso é coisa mais super simples, né? densa. Ou É não, denso assim. bastante, muito denso. É muito denso. Né? Tem aquela famosa. Aí, tipo, depois que se formou uma anã branca, né? Aí a anã branca, por exemplo, eu não lembro bem dos números, mas uma estrela de uma massa solar forma uma anã branca de ponto 5 massas solares. Tem essa relação aí. E aí tu pode se perguntar, bom, mas por que são estrelas de até 12 massas solares que formam uma anã branca, né? E se for mais que isso que acontece, né? Tem aquele chamado limite de massas de Chandrasekhar, né? Uhum. Te lembra disso? Eu lembro que eu já vi isso, é. Mas eu não lembro bem o que que é, Ah, assim. Eu lembro que. é que te- quando tu tá na anã branca, tu troca os regimes, né? E aí vira tudo vira mecânica quântica. E aí tu vai ter a pressão da degenerescência e se tu fizer umas continhas, tu chega numa relação que se a massa for maior do que um determinado valor, aquilo não suporta. Então, Uhum. a anã branca ela tem uma massa máxima, que é, eu não sei o valor, 1,3. Deu uma travadinha aqui. Mas então, tipo. Então as anãs brancas elas têm um, uma massa máxima que, tipo, se for maior do que isso, a estrela, tipo, a estrela que vai morrendo, ela não consegue se estabilizar numa anã branca. É basicamente isso, assim, para simplificar. E aí um exemplo famoso de que não, um exemplo famoso de o que acontece quando tu excede essa massa máxima são as supernovas, né? Tu tem as supernovas normais que acontecem quando a estrela é massiva, né? Que o núcleo implode, a estrela explode, mas tu também tem as supernovas do tipo 1A, não sei se tu já ouviu falar. Não, não, na real não. Tipo, Isso supernova acontece. é quando explode o núcleo e aí tem essa outra supernova. Isso, são dois tipos de supernova. Tem a supernova normal, que eu chamo de normal, não sei se é normal, que acontece Ok. na própria estrela. A estrela, o núcleo dela implode e ela explode, tá? Um processo muito caótico que a física não descreve ainda. Você sabe como se chega lá, mas o processo em si é bizarro, tá? E aí também tem as supernovas do tipo 1A, que são muito mais comuns do que as supernovas normais. Por quê? Porque tu tem muito mais anã branca do que estrela muito massiva, né? Pra explodir. Certo? Até aí, beleza. Ok, ok. Tá. Tipo, Aí tu a tem muito supernova, mais tipo. Pode falar. tipo, tu tem muito mais estrelas com menos massa que vão se tornar anãs brancas do que estrelas mais massivas. Exatamente. Que... Então é mais. Mas antes, o que é uma supernova tipo 1A? A 1A é quando tu tem um sistema binário, tá? E aí tu tem uma anã branca junto com uma estrela qualquer. Pode ser uma estrela de sequência Tá. principal, Tipo, tá? uma E orbitando na norma- outra, assim. Exatamente. E normalmente tem interação de massa entre as duas, tá? E normalmente a anã branca ela fica acretando massa da estrela companheira, Ok, certo? vai passando matéria. Exatamente. E aí, quando a anã branca chega no limite de massa de Chandrasekhar, ela explode. Ah, entendi. É isso que ocorre nesse limite, então. É isso.
Aí ela explode e a gente enxerga. E a gente consegue ver essas supernovas de tipo 1A em outras galáxias. Isso é uma medida de distância cosmológica. Pode crer. É uma Daí, daquelas velas tipo, padrões, sabe? aham. Então, Então tipo, é bem isso importante ocorre isso. com anãs brancas. Com anãs brancas, tipo, a estrela que já morreu, vamos dizer assim, e virou uma anã branca. Se ela está orbitando, então, com uma outra estrela e passando massa para essa estrela, tem algum ponto em que ela explode e aí vira essa supernova 1A. Exatamente. Tu precisa ter um sistema, tu precisa ter uma anã branca. Primeiro, tu tem que ter uma anã branca. E aí tu tem que Uhum. ter uma outra estrela que esteja doando massa para a anã branca, tá? Aí essa anã branca vai acretar tanta massa que uma hora ela vai chegar no limite de massa. Entendi, E aí entendi. quando ela chega no limite de Aham. massa, ela explode. Pode E aí crer. a gente vê de longe, de muito longe. A anã branca já é Aí, tipo, importante aí, olha aí. o lance é que tu estuda estrelas, desculpa, anãs brancas variáveis, né? E Uhum, o que variáveis, é, variáveis tem a ver com luminosidade ou o que, assim, tipo... exatamente. Com luz, luminosidade. É. Tá. Quando as anãs brancas, quando a estrela vira uma anã branca, ela pode virar uma anã branca de várias maneiras, tá? Mas ela entra na que a gente chama de curva de esfriamento, porque a estrela basicamente ela esfria. Depois que vira uma anã branca, ela esfria, tá? Quando ela vira uma anã branca, ela pode ter um núcleo de carbono e oxigênio, ela pode ter um núcleo de hélio. A estrela ela é bem pouco massiva, ela não vai nem conseguir chegar no, nem conseguir queimar o hélio no núcleo, certo? Porque primeiro ela queima o hidrogênio em hélio. Aí, se ela tem uma massa suficiente, ela vai conseguir queimar o hélio em carbono e oxigênio. Mas elas não vão conseguir queimar o carbono e oxigênio no núcleo. Então, a maioria das anãs brancas vai ter um núcleo de carbono e oxigênio. Só que tem aquelas Perfeito. estrelas menos massivas que não vão conseguir nem queimar o hélio. Então, tu vai ter anãs brancas de Aham, hélio, tá? beleza. Normalmente essas estrelas essas anãs brancas com núcleo de hélio, elas, isso é uma outra questão também importante, que é as anãs brancas, elas são um indicativo de idade, né? Por exemplo, eu falei que o Sol ia levar 10 para terminar a sequência principal. Então, é muito tempo. E o nosso universo, eu não tenho certeza do valor, mas a idade estimada dele e aceita é 13,6 bilhões de anos. 13,6, acho que é isso aí. Bilhões de anos, né? Tá, isso. Então, para uma estrela, a estrela ela não pode levar mais do que o tempo do universo para evoluir, certo? Sim, sim. Né? Aham. Só que a gente observa que tem anãs brancas que têm uma massa muito baixa, por exemplo, 0,3 massas solares. E aí tu se pergunta, como, né? Porque daí, se as pessoas foram lá, fizeram os cálculos evolucionários e viram que para te ter uma anã branca com aquela massa, tu ia precisar de um tempo maior do que o tempo do universo. Para que a estrela esteja todo o tempo de evoluir e chegar lá, certo? Entendi. Aham. E então tu tem. E a resposta para isso é estrelas binárias. Tu tem interação entre duas estrelas já na evolução na sequência principal e uma estrela evolui mais rápido porque está doando massa para outra, então tu vira uma anã branca com menos massa. Então tu tem N tipos de anãs brancas, tá? Então anãs brancas são isso, são estrelas que morreram e agora tem um núcleo de carbono e oxigênio, uma camada de hélio, talvez uma camada de hidrogênio e ela vai esfriar. O que acontece? Tá. Elas começam a esfriar com temperaturas acima de 100 mil Kelvin. Isso é muito quente, astronomicamente falando, né? Uma estrela de sequência principal muito quente tem, sei lá, 40 mil Kelvin, 50 mil Kelvin de temperatura, tá? E isso uma estrela, sei lá, supermassiva, de 40 massas solares. Então, como a anã branca ela é um núcleo, ela é muito quente. E aí ela chega na sequência, na curva de esfriamento, depois que as camadas se esvaíram, né? E tem aquelas
as nebulosas planetárias, uma hora aquela coisa bonita, aquela poeira bonita some e tu fica só com o núcleo, tá? E aí Ok. esse núcleo ele vai simplesmente se esfriar, porque ele não tem mais produção de calor, que era Uhum. proveniente das reações nucleares, né? Então ele vai só se esfriar. E conforme ele vai esfriando, ele vai passando por faixas de instabilidade, tá? Essas faixas de instabilidade são locais no diagrama HR onde as anãs brancas e outras estrelas, né, não só as anãs brancas, elas apresentam instabilidades pulsacionais, beleza? Por aí? Instabilidade pulsacional seria em relação, então, a... Beleza, vamos lá. Aí, assim, quando a estrela começa a esfriar, uma coisa é importante. Qual é a composição da camada externa? É hidrogênio ou é hélio? Tá? Se for hidrogênio, quando a estrela chegar em 13.000 Kelvin, ela vai começar a pulsar. Por quê? Porque nessa Uhum. temperatura tu tem a ionização parcial do hidrogênio na base da camada externa da estrela, e essa ionização parcial do hidrogênio cria uma opacidade, e essa opacidade segura a energia e a estrela começa a oscilar. E o que é essa oscilação? Ela brilha de um lado, brilha de outro, brilha de um lado, brilha de outro, ou dependendo, por exemplo não. Essas pulsações elas são modeladas usando os harmônicos esféricos lá da mecânica quântica. Tá, pode crer. Então Funções matemáticas lá. exatamente. Então tu tem L igual a 1, aí se o L igual a 1, tu tem M igual a menos 1, M igual a 0, M igual a 1, e aí cada um desses valores é uma maneira diferente que a estrela tem de pulsar. Ela pode pulsar equatorialmente, né? Tipo, ela fica mais brilhante na parte superior e mais fria na parte de mais menos brilhante na parte de baixo. Ou pode ser ao contrário, ela brilha mais num lado, menos no outro, e ela fica fazendo assim, ou pode ser dividido em vários setores, e aí tu tem um monte Uhum. de outros efeitos, porque tu tem cancelamento geométrico, porque tu não consegue enxergar direito. Então, quando a estrela chega, a anã branca, que tem uma atmosfera de hidrogênio, chega em 13.000 Kelvin, ela começa a pulsar. E eu digo, ela começa a pulsar porque até hoje, essa faixa de instabilidade, que vai de 13.000 Kelvin até 10.000 Kelvin, depende da massa da estrela, esses valores de temperatura. Essa faixa de estabilidade ela é pura. Então, todas as estrelas anãs brancas que se observam naquela faixa de temperatura, elas pulsam, elas são variáveis. E se elas não são variáveis, é porque a composição da atmosfera delas não é de hidrogênio. Pode crer. Então, na verdade, quando tu, assim, se tu tá no céu observando uma anã branca e aí ela tá pulsando de uma forma ou outra, tu, 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 tu já se liga qual é a composição da estrela e mais ou menos há quanto tempo que ela virou uma anã branca. Tá. Tu nunca vai conseguir Seria observar isso uma anã em branca no princípio. céu. Tu precisa de um telescópio para observar ela, porque a magnitude delas é bem baixa, tá? Por isso que a gente só Tá, pode. consegue ver anãs brancas dentro da nossa galáxia. Porque não tem como tu Hum, resolver uma anã branca em outra galáxia. É muito longe e elas são muito pequenas. uhum, Beleza? tá. Aí, assim, se a estrela tiver outra composição, tem outras faixas de instabilidades ao decorrer da curva de esfriamento, né? Por exemplo, se ela não tiver uma camada de hidrogênio, então ela vai ter uma camada de hélio, que estava abaixo. E essa camada de hélio tem uma faixa de instabilidade que eu não tenho certeza do valor, que vai acho que de 30.000 a 20.000 Kelvin ali. E aí essas estrelas que têm que tem a atmosfera de hélio vão pulsar nessa faixa de temperatura. E tem as estrelas que pulsam, que são mais quentes, que pulsam também, que não são muito a minha área, mas também são anãs brancas. Tem um monte de faixa de instabilidade, tá? Mas as que têm a atmosfera de hidrogênio é a única que é pura. E que é a minha especialidade, né? Eu trabalhei desde o meu segundo ano de graduação até hoje, é com que eu trabalho, né? E essas estrelas, elas têm um nome especial que são as ZZ7, ou Como é DAVs. que é?
Como é que é o nome? É EAV? ZZ7 é o nome popular, ou DAVs. Tá, pode crer. Que DAVs é esse tipo. é o nome de DAVs é anãs tipo brancas dwarf, com. Ah, com camada externa de hidrogênio e que pulsam. Porque tu não vai te lembrar disso, mas tem toda aquela designação espectroscópica para as estrelas, sabe? Não sei se tu te lembra. Tem O, B, A, uhum. M, sabe? Mais ou menos Ah, isso. tinha E umas aí tu tem letras para dizer mais ou menos a luz que é cada. isso, Que tipo de luz exatamente. cada Aí tipo uma estrela estrela emite. O é uma estrela muito quente, uma estrela M é uma estrela mais fraca. E aí, tu fez fundamentos com o Riffel, né? Tu lembra que ele fala uma frasezinha que é Oba, Eu fiz frango com grelhado a com Ale. massa. Fez com a Alejandra? Ela deve ter falado também, então. Que Aham. é, tipo, tem uma frasezinha que é Oba, frango grelhado com massa. E aí, cada uma das letrinhas, cada uma das palavras indica uma classificação espectral com uma estrela. E isso para estrelas que estão na sequência principal. Mas tem a mesma coisa para as anãs brancas. Então, se for uma anã, então vira, se for uma anã branca, aí, se for uma anã branca com atmosfera de hidrogênio, então vai ser uma Da. Se for uma anã branca com atmosfera de hélio, então vai ser uma Db. E assim vai indo, entendeu? Entendi, Aí, se for uma entendi. anã branca com atmosfera de hidrogênio que pulsa, então vai ser uma DAV, de variável. Pode crer. E, DAV. entendeu? Dwarf A variável. Isso. Entendi. E aí, tipo, o nome da primeira estrela que eles descobriram, que é recente até, foi nos anos 60, a primeira variável, 68, se eu não estou enganado. E o nome da estrela era ZZ7. Então, Entendi. todas as estrelas dessa classe são chamadas de ZZ7s. Pode crer. O lance que, por exemplo, o que que tu faz é uma parada de. É numérico, assim? Tu faz, tipo, cálculos numéricos ou é mais assim, com dados observacionais? Como é que funciona? Tá, vamos lá. Ah, quando, quando essas estrelas, as anãs brancas, elas apresentam as variabilidades fotométricas, né, que a gente consegue medir as pulsações, a gente tem como descobrir como que a estrela é por dentro, né? Como que a gente faz isso? Da mesma maneira que a gente faz na Terra, né? A gente usa a sismologia para medir a composição química do núcleo da Terra, por exemplo, né? Uhum. E se tu te lembrar de Física 2, se uma onda, para ela se propagar, vai depender da densidade fora, um monte de coisa, certo? Se eu estou medindo um período numa estrela, eu posso, com aquele período, determinar qual é toda a estrutura interna da estrela. Pode crer. E o nome da, da, da área da astronomia que faz isso é a asterosismologia, que é a minha área. Né? Eu uso Hum, os períodos de pulsação dessas anãs brancas para estudar o interior delas. E essa é a única maneira que tu tem de estudar o interior das anãs brancas, das estrelas em geral, né? Não tem como, porque a única coisa que tu recebe de uma estrela é a luz, o fóton que vem da atmosfera. Né? Então tu nunca sabe o que está acontecendo lá dentro da estrela. Tu tem uma noção, dependendo de vários fatores, né? Porque a teoria de evolução estelar, ela, apesar de ter várias falhas, ela é bem desenvolvida, né? Então, só que tu saber com detalhes o que acontece dentro da estrela, a única maneira disso acontecer é se a estrela estiver apresentando pulsações, certo? Aí, o que que eu faço? Né? Quando eu comecei a trabalhar com um código de evolução estelar. E o que que esse código faz? Ele calcula desde o começo que a estrela nasce, né, na sequência principal, até a curva de esfriamento, dela virar uma anã branca, até basicamente uns 2000 Kelvin ali, que é aonde a gente já não detecta mais anã branca, tá? Até 2000, acho que é até mais que isso, 4000 Kelvin, 3000 Kelvin, você já não detecta anã branca porque é muito fria. Então, o que que eu faço? pode crer. Eu calculo modelos de com esse código de anãs brancas. E aí, quando chega na faixa de instabilidade das anãs brancas, eu calculo todos os modos normais que aquele modelo que eu calculei poderia ter. Ficou claro isso? Tá, tipo assim, tu.
Não sei se eu entendi muito bem, mas assim, tu tem um modelo para como funciona por exemplo, a luminosidade de uma variação de luminosidade de uma anã branca dada uma certa estrutura interna. Tá, eu vou tentar ser um pouco mais claro. Ah, toda a teoria de pulsações foi desenvolvida nos anos 80 por uns japoneses lá, tá? Então ela é bem desenvolvida matematicamente, tá? Eles usaram os harmônicos esféricos, a matemática é super complexa, até hoje eu não consigo entender as coisas direito. E Aham. então tu consegue, se tu pegar uma composição química, por exemplo, e jogar nas equações, as equações vão te retornar todos os modos normais que aquela composição química poderia ter, beleza? Até aí, beleza. Tá, modos Tá. normais De de pulsações. luminosidade, assim. De pulsações, entendi. É, Então, tipo, no a caso das estrela anãs ela é de brancas, hidrogênio e hélio, aí, então eu sei que ela pulsa dessa forma, sim. isso. Aí, uma coisa que eu omiti que é importante é que as pulsações nas anãs brancas, elas são não radiais, né? Por que, que elas são não radiais? Porque se dá variação de luz, né? São variações fotométricas. Não é radial porque a gravidade superficial da anã branca é muito alta, né? Por exemplo, eu não sei o valor exato do Sol, mas é em torno de o log da gravidade superficial é em torno de 4. E das anãs brancas é em torno de 8. Então, como é em logaritmo, né? É 4 ordens de grandeza maior. Então, a estrela ela não consegue pulsar radialmente porque a gravidade é muito potente. Então, todas as oscilações elas são não radiais, tá? Tem Ah, é estrelas pulsação que mecânica mesmo. Agora que eu tô entendendo nas, isso. É pulsação mecânica. É tipo as não nas anãs partículas que brancas, compõem. Não nas anãs não nas brancas. anãs brancas. Ok, Isso. ok. Em algumas estrelas tem pulsações radiais. Aí, beleza, tá? Normalmente as Certo. estrelas que não são anãs brancas. Só que as anãs brancas, como elas são um núcleo degenerado, elas têm um log muito alto. E como a Sim, gravidade superficial é muito alta, tu precisa de uma força absurda para conseguir afastar a matéria. Então, não tem pulsação radial em anã branca. É só entendi. pulsação não radial. Ela, ela pulsa rodando, assim, vamos dizer assim, mais ou menos. Não, Sei lá. pensa Não. assim. Pensa assim, tu tem uma esfera, tá? E que essa esfera tá Tá. saindo luz. Beleza? Normal. Tu tem, sei lá, uma lâmpada. E aí imagina que tu tem uma camada inteira de hidrogênio ao redor dela e tu tem partes dessa camada que vão se ionizar e essa ionização vai aumentar a opacidade, tá? Aí se aumentou a Ok. opacidade de um lado, ela vai ficar brilhando mais de um lado e menos de outro, entendeu? Aí Ok. aumenta a opacidade do outro lado. Aí ela brilha mais de um lado, menos de outro. Então é basicamente variação de brilho, por causa que tu tá mudando a opacidade. Então, como a opacidade está mudando, a luz que passava antes não passa mais agora, entendeu? Então tu tem Entendi, variação entendi. de brilho na estrela. Então, a pulsação é uma pulsação mecânica, mas ela se manifesta, tipo, a consequência disso é que tu tem uma pulsação no brilho. Ou não é uma pulsação mecânica? É uma pulsação. O nome correto são modos de gravidade, tá? É basicamente assim, pensa. Isso, na verdade, resolve o problema. As ondas do mar, tá? Elas são pulsações, Ah, só ok. que não carrega matéria, certo? Se tu bota uma Ah, pedrinha e faz onda, ela vai oscilar, mas a pedrinha vai ficar parada, a matéria não se move. Então, nas zonas brancas é assim, os modos de gravidade são como as ondas no mar. A matéria não se move, mas tu vai ter variações de luz. entendi, entendi, entendi. Entendeu? Ficou mais Entendi claro? agora. Aham. Beleza. O que a gente estava falando antes mesmo? A gente chegou nisso. Bom, bom, aí tu vai ter variação de brilho na estrela e aí o modelo, né? Como é que Ah, funciona? Tu sim. tem um modelo então que vai te Tá. dizer como é que vão ser essas pulsações. Isso, tá. Beleza. Aí, que eu falei que a teoria é bem desenvolvida, né, de oscilações não radiais. E aí eu te falei que se tu coloca determinada composição química nas equações, ela vai te jogar todos os modos normais, que são os possíveis períodos, né, ou frequências de oscilação
que aquele conjunto de condições de contorno que eu dei na equação conseguem reproduzir. Beleza? Até aí, beleza. Aí o que acontece? Tem N fatores que podem mudar a composição química do mana branca. Por exemplo, durante a evolução dela, ela experimentou mais pulsos térmicos do que o pulso térmico é uma etapa evolutiva da estrela. Então, essa estrela que experimentou mais pulsos térmicos, ela vai ter uma camada de hidrogênio mais fina. Aí, se a camada de hidrogênio é mais fina, então as ondas de gravidade têm menos espaço para se propagar. E como elas têm menos espaço para se propagar, os períodos que podem caber dentro daquele espaço são diferentes daquela estrela que teve menos pulsos térmicos e tem uma camada mais espessa, certo? Então, para te poder estudar essas estrelas anãs brancas, porque elas estão te dando informação, tu precisa de modelos que sejam representativos desses objetos. Tu precisa de modelos, vários modelos, que expliquem e que possam reproduzir os períodos que a gente observa. Então, o que acontece? A gente tem uma grade de modelos que a Alejandra fez no doutorado dela, e eu estou fazendo um monte, na verdade eu já terminei, agora no mestrado. E essa grade de modelos, ela varia em temperatura, tá? O primeiro parâmetro que varia, temperatura. A cada 30 Kelvin eu tenho um modelo completo. O que o código de evolução faz, né? Tu tem as equações de evolução estelar, tu vai jogando as informações lá dentro e vai avançando no tempo. E as equações vão te dizer o que acontece. Então, o código de evolução estelar é basicamente isso. Claro, eu tô falando num mundo ideal aqui, né? Porque dá problema pra caramba. Mas tu aperta o botão e ele vai evoluir a estrela. E tu vai ter em cada passo de tempo, tu vai ter a composição química da estrela, como é que é a pressão, como é que tá a temperatura, várias coisas. Todas as informações que tu quiser. Ok. Isso no mundo ideal, porque não é bem assim, é um inferno. Mas para te estudar essas estrelas, tu precisa de muitos modelos que representem todas as estrelas que a gente observa. Então, a gente tem uma grade de modelos que varia em temperatura. Então, a gente tem toda a faixa de instabilidade coberta, tá? Desde 15.000 Kelvin até 10.000 Kelvin. A gente calcula as pulsações, usando as equações que já foram bem desenvolvidas. Mas além de variar a temperatura, a gente precisa de várias massas, né? Porque tu tem várias massas diferentes de anã branca. Tu tem anã branca de 0,5 massas solares, 0,52, 0,55, 0,6, 0,8, uma massa solar. Então eu preciso que, além de variar em temperatura, eu varie em massa a minha grade. E isso foi o que a Alejandra fez no doutorado dela. Só que tem muita, como eu estava falando antes, tem muita incerteza no que acontece na parte anterior à anã branca, principalmente nos processos que vão interferir na espessura da camada de hidrogênio que sobra. E como tem muita incerteza, e esse parâmetro modifica muitos períodos, a gente precisava de modelos com diferentes camadas de hidrogênio. E foi isso que eu comecei a fazer lá no meu segundo ano de graduação até agora. Então, para cada modelo que tem uma determinada massa e uma determinada temperatura, eu fui lá e calculei todas as pulsações daquele modelo com 20 espessuras diferentes de camada de hidrogênio, né? Variando de 0,1 em log. Então, na verdade, eu tenho uma imagem aqui que dá para ter uma noção. Não sei se vai dar para ver. Ó, essa é a grade de modelos, ó. Pode crer. No eixo X É um é a massa gráfico, da anã assim? branca. É um gráfico só para representar os modelos, tá? No eixo X Beleza. aqui é a massa da anã branca. E no eixo Y é a camada de hidrogênio. O logaritmo da camada de hidrogênio. Tá? Tá. Cada Seria o quão pontinho nesse... espessa é a camada? Isso, exatamente. O quão espessa. Sendo que as que estão aqui embaixo, elas têm a camada de hidrogênio bastante espessas. E as que estão aqui em cima têm a camada de hidrogênio bem fininha. Tá? Beleza. Então, olha só. Uhum.
Para essa massa aqui, olha quantas camadas de hidrogênio eu tenho. E outra coisa, cada um desses pontos aqui é uma curva de esfriamento completa. Então, para esse ponto aqui, isso aqui é uma sequência que a gente chama, não é um modelo, é uma sequência. O que é uma sequência? Aham. São, sei lá, 5.000 modelos que começam em 100.000 Kelvin e esfriam até 2.000 Kelvin. Então, Entendi. só aqui eu tenho 5.000 modelos. Aí aqui eu tenho mais 5.000 modelos. E aqui eu tenho mais 5.000 modelos, entendeu? E Entendi. o meu trabalho Tipo, foi por todos esses. modelos, tipo, formas diferentes de tu calcular a evolução, assim, de Isso. cada modelo, Modelos. pode crer. Modelo eu chamo. Um modelo, ele tem uma temperatura efetiva determinada, ele tem uma massa e ele tem uma espessura da camada de hidrogênio, tá? Uma Sim, sequência sim. tem uma massa, tem uma espessura de camada de hidrogênio, mas tem toda a temperatura todas as temperaturas que uma ana branca assume durante a evolução dela. Tá. Então tem essas duas coisas. Tem modelos que são uma coisa só, o modelo é como se fosse uma foto de um determinado momento. E uma sequência é toda a vida da estrela. Cada um daqueles pontinhos ali é uma sequência, que tem vários modelos dentro, várias fotos. Então, no meu trabalho, eu comecei a calcular vários desses modelos, várias dessas sequências, com diferentes espessuras da camada de hidrogênio, porque eu queria que a minha grade de modelos ficasse mais representativas, certo? Porque o que acontece? O que a gente faz? Essa parte não sou eu que faço. A Alejandra faz, por exemplo. Ela envia um pedido de observação para por exemplo, para o Gemini, e aí eles dão 2 noites para ela. Ela escolhe os alvos e observa, sei lá, 3 anãs brancas. E aí ela vai detectar períodos, certo? Ok. Aí o que eu vou Vai olhar no fazer? céu e vai medir os períodos de pulsação de estrelas, de anãs brancas que estão lá. Isso, eles fazem fotometria, né? Então, no final, eles vão ter curvas de luz, né? Que é variação de fótons por tempo, certo? E aí vai ver lá que vai ter uma senoide. Sempre tem uma senoide quando é uma estrela variável. Sempre dá para afetar uma senoide. Ok. E aí tu faz a transformada de Fourier disso e tu encontra os períodos de pulsação, as frequências. E aí o que eu faço? Eu Sim. pego esses períodos que foram observados e vou pegar esses períodos e vou bater com cada um dos meus modelos. Entendeu? Vai comparar com os teus modelos, com as tuas. Exatamente. Por exemplo, tu vai lá observar uma anã branca variável e ela vai apresentar 3 períodos. Sei lá, vamos chutar, 120 segundos, 190 segundos e 210 segundos. Tá? Beleza. Essa anã branca que eu Tá. observei, ela tem esses períodos. Aí agora eu vou pegar esses períodos e vou ver qual dos meus modelos também tem esses períodos. Entendeu? Uhum. Eu vou estar fazendo um match das coisas. Aham. E aí, uma vez que eu encontrei um modelo que tem exatamente aqueles períodos, né, eu tenho toda a informação da estrela, porque eu calculei toda a evolução dela. Então, além de saber toda a curva de esfriamento dela, desde que ela virou uma anã branca, eu tenho toda a informação da estrela que gerou a anã branca, das etapas anteriores, porque a gente calcula os modelos desde o zero, desde que a estrela nasce, entendeu? E, tipo, isso é muito importante. Isso é construir uma grade de modelos representativa. Porque a Ana Branca, ela tem encriptada nas camadas interiores dela várias informações que vieram da estrela progenitora. Então, por exemplo, tem uma reação nuclear que acontece no ramo assintótico das gigantes, que é a carbon, oxygen, gama, não sei o quê. E essa reação nuclear, o pessoal não consegue calcular direito qual é a seção de choque, porque não tem como reproduzir no laboratório, né? Precisa de temperaturas e pressão absurda. Então, tu não consegue reproduzir no laboratório e o pessoal não sabe direito qual que é a seção de choque dessa reação. Então, Tipo, qual é o eu, comportamento dessa reação num espalhamento, assim, tipo, ou exatamente. qual é. A E seção de choque é tipo, basicamente a probabilidade de acontecer tal espalhamento, né?
Isso. Não sabe se é mais alto ou se é mais baixo. E aí, tem muitos estudos, inclusive tem um colega do meu grupo que trabalha com isso, que, tipo, se tu modifica a seção de choque dessa reação nuclear, tu muda muita coisa na anã branca, tá? Então a anã branca que eu estou estudando, ela está carregando essa informação. Tá lá dentro dela. E eu só consigo acessar essa informação se eu conseguir ter modelos que ajustam os períodos que ela está me mostrando. Então Hum. é tipo uma arqueologia estelar. Tipo, basicamente o que tu faz é encontrar a tradução entre os períodos que tu observa com qual é a pressão, qual é a temperatura, qual é a composição e, portanto, qual é a origem daquela Exatamente. anã branca. Eu quero pegar os períodos e quero ver qual é o sistema físico que tem esses períodos. E aí, uma vez que eu encontrei, esse sistema físico tem esses períodos. Como eu calculei toda a evolução daquele modelo, eu sei todo o histórico dela. E eu consigo estudar várias coisas, né? Por exemplo, o espaçamento entre os períodos de uma anã branca dá um indicativo de massa. O quanto que os períodos de uma anã branca variam com o tempo dá uma indicativa de tempo. E o tempo é utilizado para se estudar várias componentes da galáxia, né? Uh, Entre outras coisas. Então, estudar as anãs brancas é importante porque ela te dá informação sobre toda a evolução estelar anterior, né? Além de te dar informações extras. Por exemplo, tem emissão de partículas exóticas, né, na anã branca. Né? Já se sabia que tinha neutrino. E hoje em dia está se especulando que tem áxion, que é uma Pois é. partícula bizarra. E o que acontece é que, por exemplo, tu conhece a Jamile, né? Uhum. A Jamile, ela calcula os mesmos modelos que eu, só que ela usa emissão de áxion extra. E ela vê quais são as diferenças nos tempos de esfriamento. E aí ela depois vai tentar bater esses tempos de esfriamento com aglomerados, para ver qual que é a idade correta, entendeu? Para ver se o tempo de esfriamento com o Axion está batendo com o que é observado. E se bater, então provavelmente eu tenho emissão de Axion na branca também, entendeu? Entendi. Então, na verdade, isso seria evidência de estrutura, tipo, de novos tipos de matéria, né? Ou tipo, ou tu também, fazendo essa análise, tu obtém informação sobre a estrutura do universo em si. Olhando para o passado das Uhum, anãs brancas, é olhar basicamente o que aconteceu e, né? exatamente. Por isso que é muito importante. Quando eu comecei a trabalhar com a anã branca, eu torci o nariz, né? Porque eu pensei, por que eu vou trabalhar com uma estrela que já morreu? Não tem reação nuclear, é pequena, é branca, né? Eu quero trabalhar com uma estrela azul, que é quente, que vai virar um buraco negro. Mas, cara, na branca tu estuda qualquer coisa, sabe? Tipo, uma coisa que é bem comum de se ler em artigos é que a Ana Branca é o melhor laboratório para física. Porque tu estuda desde emissão de partículas exóticas até tempos de de vida das estrelas, até seção de choque de reação que aconteceu anteriormente. Então é muita coisa. Por isso que é muito importante que tu construa modelos que são bons, porque imagina se eu construo um modelo que é mediano e eu acabo encontrando os períodos, né? Então eu vou estar achando que eu estou fazendo um bom ajuste, mas na real a informação que eu estou tendo é boba, porque o meu modelo ele não está correto direitinho e eu vou concluir coisas erradas a partir disso. Né? Porque tem duas coisas na asterosismologia. Tem a construção de modelos evolutivos, que é o que eu faço, e tem a construção de modelos estáticos, que algumas pessoas fazem também. As duas coisas têm as suas vantagens e as suas desvantagens. Para mim construir os meus modelos, eu preciso que o código de evolução ele evolua toda a estrela, desde que ela nasce até o ponto que eu escolho que ela pare, que é em 2000 Kelvin, depois que vira uma anã branca. Tá? Quem calcula os modelos estáticos, ele vai lá e escolhe uma composição química, por exemplo, eu vou querer que no meu núcleo de carbono e oxigênio seja 50-50%. Tá? Eu escolhi isso, eu escolho qual é a composição de hélio, escolho qual é a composição de hidrogênio e calculo os modos. Qual é a vantagem disso? É muito mais rápido. Tu faz 1 zilhão de modelos, variando todos os parâmetros de forma super fininha, e tu vai ter uma grade super fininha em todos os parâmetros que tu quiser.
Isso é bom, nessa parte. Mas, a informação anterior, sabe? Da evolução da estrela? Tu não vai ter. Por exemplo, Tu não consegue olhar pra história do que aconteceu. tu não consegue olhar para o histórico, né? É como, pensa assim, tu pensa que tu quer construir o rosto de uma pessoa, né? E aí essa pessoa ela foi lutadora de boxe. Então ela provavelmente vai ter a cara com várias cicatrizes. Se eu tentar adivinhar a cara dela, talvez eu consiga. Mas eu não vou saber que ela lutou boxe, né? Eu vou saber que talvez ela tenha uma cicatriz aqui, que a orelha dela é meio torta. Mas eu saber exatamente que ela lutou boxe numa determinada etapa da vida dela, eu preciso ter um modelo evolutivo para isso. Então, apesar de ser mais demorado, e demora muito, e mais difícil computacionalmente, vale muito a pena. E os modelos são muito bons. Pode crer. Pô, parece um negócio. É muito. É da hora, né? Na verdade, é tu olhar. É tu olhar. Tu, na verdade, o trabalho que tu faz é então pensar como é que tu vai pegar e vai fazer um modelo que seja verdadeiro, vamos dizer assim, né? Que realmente te diga, olha, realmente, se eu comecei com uma estrela assim, eu vou terminar com uma anã branca assim. E aí, se esse meu modelo tiver correto, então, de fato, quando eu olhar para aquela anã branca lá no céu, eu vou estar realmente certo sobre o que ocorreu com o passado dela. Esse tipo de coisa, né? Então, tipo, Esse não é bem o meu trabalho, né? Isso foi tipo uma parte do meu tá. trabalho. Ah, ok. Eu comecei a, tipo, bom, a Alejandra falou para mim, olha só, a gente precisa analisar as anãs brancas variáveis de novo, porque tem muita coisa que está estranha, e para a gente fazer isso, a gente precisa de mais modelos com diferentes espessuras da camada de hidrogênio. Então, tu vai calcular esses modelos. E é isso que eu fiz até maio. Desse, e todo os últimos modelos, beleza? Agora aqui é a estrela, para saber o que muda com tu ter, né? Qual a informação extra que eu posso tirar e o que muda com relação ao que já foi feito antes. E é isso que eu estou fazendo agora. Tá me ouvindo ainda? Agora, deu umas travadas nas últimas coisas que tu falou, mas, Tá, tipo, peraí. Ô, cara, pode me trazer o carregador do celular? Não? Tá. Onde que travou? mas, só pra falar, a gente tá com 53 minutos, tá quase, daqui a pouco já vai fechar uma hora. Ah, que A merda. gente conseguiu ir do, do início ao fim quase, assim, né? De certa forma, a gente falou sobre várias coisas. Foi um exercício diferente, porque é muito fácil de explicar o meu trabalho para quem já trabalha com isso, né? E, tipo, Sim, explicar para sim. uma pessoa que não tem nenhum conhecimento é mais complicado. Então foi um bom exercício, mas eu não sei se eu fui bem. Na real, eu falei bastante coisa, mas faltou muita coisa também. Muita coisa. Ou, se alguém tiver uma pergunta aí, só botar nos comentários. Tipo, eu vou sempre perguntando, mas assim, tem algum ponto que tu acha interessante também? Assim, se tem algum ponto que tu acha interessante comentar ou falar? Porque o interessante é que a tua pesquisa é uma parada já que tu já vem desenvolvendo há muito tempo, né? Que nem tu falou desde o teu segundo ano de graduação, né? Ou seja, não sei Faz quanto tempo, 4 anos. uns 4 anos, não sei, 4, 5 anos por aí. Eu tô com 1 ano e meio de mestrado. Então, faz muito tempo. E a resposta do porquê tanto tempo é o que eu te expliquei antes, né? Os modelos evolucionários, eles demoram muito para ser calculados, dá muito problema, muito frustrante, às vezes, para calcular uma sequência, tu leva um mês, porque trava ou porque o código está com algum problema, porque mudou o compilador mudou e aí o código Ah, agora dá problema.
E Qual, aí, o qual a código que linguagem que tem, sei tu... lá. Então, o código ele foi escrito por um pessoal na Argentina e ele foi escrito no começo dos anos 2000. Então, é Fortran 77. Uau, pode crer. E aí, assim, é um código Fortran. de, sei lá, umas 50 mil linhas, escrito por físicos. Então, é totalmente desorganizado. É, quando tem um problema e a gente tem que sentar para tentar entender o que foi aquele problema, nossa, sério, Demora é dias. tipo, nossa, dias. E às vezes tu não acha. Simplesmente tu não acha. Dá problema naquele negócio, sabe? Porque o código está mal Aham. escrito, porque ele não é bem organizado, porque a gente não consegue entender direito o Fortran 77, porque a gente, sei lá, por exemplo, eu programo em Fortran 95. Aí tem algumas regrinhas que são diferentes, aí tem que estar procurando na internet. Só que o Fortran não tem muita coisa, não é que nem Python, que tu escreve três palavras, bota Python e vai aparecer um problema no Stack Overflow. O Fortran, não, tu Sim. procura um problema e bota Fortran do lado, ninguém escreve nada sobre isso, entendeu? Então não tem documentação nenhuma, é muito difícil. Sim. Mas é uma parada que, como já está sendo construída há anos, não tem como tu simplesmente trocar, assim, né? É uma parada que realmente tem história de contribuição de várias pessoas e tal, né? O É, tem. Cauê, Não, o Cauê Cauê lançou uma perguntou. pergunta aqui que talvez pode ser para fechar. A gente tem Beleza. 3 minutos e meio antes de terminar. Aí ele perguntou ali, o que tu acha mais difícil nesse trabalho? Como tu lidou toda a abstração necessária para todo o entendimento? Cara, o que eu acho mais difícil no trabalho, eu acho que a parte mais difícil no trabalho é lidar com o código de evolução. Porque foi muito difícil no começo e ainda é difícil hoje. Hoje eu sei me virar super bem. Eu praticamente faço tudo sozinho, não preciso muito da ajuda da Alejandra para fazer as coisas. Então eu acho que a parte mais difícil desse trabalho é tu lidar com o código. E como que eu lidei com a abstração necessária para todo entendimento? Sei lá, cara, tomando cerveja e café. Sei lá. É, é Ah, isso aí, difícil de pô, responder 4 anos ou 5 anos é um negócio que tu vai dominando tanto o assunto, né? Tipo, eu vejo que tu, pra ti, assim, bom, Anas Brancas tem muito. Tu olha, tu pensa É, nisso e tu já cara. entende todo o contexto, né? De tanto tempo. É, tipo, o grupo do Kepler, no qual eu faço parte, ele sempre tem, desde a graduação, tem reuniões todas as sextas e a gente discute artigos e discute trabalhos de outras pessoas. Então, a parte científica, assim, de escrever papers e ler papers, tá desde sempre. Então, isso é muito natural para mim e, tipo, por exemplo, agora que eu tô escrevendo um artigo, eu achei que ia ser difícil pra caramba. E fluiu, cara. Tipo, porque tava tudo lá, só eu não sabia, entendeu? Na hora de escrever ali, eu acabei acessando aquela informação que tava lá guardada há muito tempo. E fluiu, Sim, porque o resultado de muito tempo lidando com esse trabalho, né? sim. Pô, que massa. Pô, foi da Pô, hora. Curti todo esse tempo aí, entendendo melhor como as Anas Brancas te contam a história da, é. te Quando tu falam sobre o pensar em Ana passado. Branca, pensa em fóssil galáctico. Fóssil astronômico, É fóssil exatamente, é isso, é galáctico. um fóssil Pode crer. astronômico. E eu vou lá e faço arqueologia neles. Então acho que era Show. isso aí. Espero ter conseguido explicar um pouquinho. É muito complexo, eu me embanando às vezes para falar, porque a informação tá toda na minha cabeça, mas para botar para fora é difícil. E botar Mas para Foi, fora de foi uma da hora, forma foi mais massa. simples é mais difícil ainda. Beleza? Então valeu. Valeu, Taylor, e valeu todo mundo Obrigado, que Vini. assistiu, e é isso aí. Até mais. Valeu, Leonardo. Valeu todo mundo que participou. Valeu, Miguel. Valeu, valeu. Valeu.